Pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula, terceira aula sobre ação penal. São 4 aulas de ação penal, né, porque é um assunto extenso. Nesta aula de hoje nós estudaremos sobre ação penal privada e a renúncia. Ação penal privada e a renúncia. Na próxima aula terminaremos esse tópico, esse assunto ação penal com perdão do ofendido e perempção, tá bom? Então, nosso tema de hoje da nossa terceira aula sobre ação penal é ação penal privada. Ação penal privada. Só para te recordar, você lembra que nós já estudamos isso aqui, ó. A ação penal, ela pode ser, só para revisar, tá? Ela pode ser pública ou privada. Muito bem. A ação penal pode ser pública ou privada. A ação penal pública, ela se divide em pública incondicionada e pública condicionada. Lembra disso? A pública condicionada vai se subdividir em condicionada à representação e condicionada à requisição do ministro da Justiça. Muito bem. Ação penal pública ou privada. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação da vítima ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Isso aqui nós já estudamos. Nosso assunto hoje é ação penal privada. Nós sabemos que a ação penal ela consiste naquela segunda fase da persecução. Tem a fase do inquérito, depois vem a fase do processo. Porque na fase do inquérito o sujeito não é réu, lembra disso? Ele é apenas investigado. Se o Ministério Público entender que o sujeito praticou o delito, o Ministério Público oferece denúncia em crime de ação penal pública. Em crime de ação penal pública. Então, quem vai atuar no oferecimento da acusação é o Ministério Público. Senhores, e na ação penal privada, quem vai levar o caso ao juiz para que o juiz processe alguém é o próprio ofendido, é a vítima. Por exemplo, eu pratico um crime de calúnia contra você que está me assistindo, tá certo? Eu falo que você pegou o computador do João e vendeu. Se isso for mentira, eu estou praticando uma calúnia contra você. Tá? O CPP fala que cabe a você, em crime de calúnia, tá certo? O Código Penal, melhor dizendo, diz que cabe a você, em crime de calúnia, cabe ao ofendido acusar o sujeito. Esta acusação é através de um instrumento chamado queixa-crime. O ofendido, que é a vítima, então, vai contratar advogado para oferecer uma acusação contra mim, porque eu pratiquei um crime de calúnia contra você. Tá bom? Professor, então, no crime de calúnia, melhor, na ação penal privada, o Ministério Público não é o acusador, né? Não é acusador. O Ministério Público ele funciona como fiscal da lei. Só vai ficar de olho. Ele é o acusador na ação penal pública. Porque na ação penal privada, como o próprio nome já diz, é privativo. Melhor, é numa seara particular do ofendido. Cabe a ele, ofendido, se você quiser me processar por crime de calúnia, aí sim. Se você não quiser, o que tem a ver o Ministério Público com isso? Tá bom? Então, tá, nosso estudo é ação penal privada, tá certo? Então, voltando aqui na ação penal privada, tá? O conceito dela aqui, senhores, ó, é a ação penal em que o Estado transfere a legitimidade para a propositura da ação penal, à vítima ou a seu representante legal. Tem pegadinha aqui, tem pegadinha, ó. Sobre a ação penal, indique a alternativa correta. Letra A. A ação penal é aquela em que o Estado transfere à vítima o direito de punir. Falso. Falso. Cuidado, hein? Só o Estado tem direito de punir. Só o Estado tem direito de punir. Se eu praticar um crime de calúnia contra você,
é de ação penal privada. Mas não significa que o Estado está falando para você, pode punir o marciano, então você pode contratar pessoas para me açoitar, porque pode punir o marciano, ou então se prende eu na sua casa. Não, o Estado não transfere o direito de punir para o ofendido. O Estado transfere o direito de acusar, que era do Ministério Público, que é do Ministério Público na ação penal pública, e passa para o ofendido na ação penal privada. Então, cuidado. Letra A. A ação penal privada é aquela em que o Estado transfere o direito de punir ao ofendido ou ao seu representante legal. Falso. O correto é, a ação penal privada é aquela em que o Estado transfere o direito da iniciativa da ação. Ou seja, cabe a você, é iniciativa seu, me acusar ou não. Se você não pretende me acusar, acabou. É aquela em que o Estado transfere a legitimidade para a propositura, para entrar, para propor a ação penal à vítima. Transfere a propositura da ação penal para a vítima ou para o seu representante legal. Tranquilo? Beleza? Sendo que esta função, lá na ação penal pública, é do Ministério Público e na ação penal privada é do sujeito. Mas, professor, quando se fala isso, me explica o seguinte, ó, aqui tem um inquérito policial, depois vem o processo, professor. Onde que a vítima entra aqui nessa fase? A vítima, por exemplo, eu caluniei você, você procurou a delegacia. Você já não exerceu o direito de ação quando foi lá na delegacia registrar boletim de ocorrência para iniciar o inquérito ou o termo circunstanciado? Não. Não, porque na delegacia você não foi fazer a acusação. Você foi levar um fato, você foi registrar um boletim de ocorrência, você foi levar uma notícia crime. O que, se você quiser que o marciano vire réu, vire, nesse caso, querelado, você tem que oferecer uma acusação perante o juiz e não perante o delegado. E esta acusação chama-se queixa-crime. É aqui sim que estamos falando de ação penal, porque é a segunda fase, tá bom? A ação penal, ela é regida, a ação penal privada, ela é regida pelos seguintes princípios. Você viu que a ação penal pública tem os princípios dela, né? Já a ação penal privada também tem seus princípios. Olha aqui, ó. Princípio da oportunidade. Princípio da oportunidade. Lá na ação penal pública é princípio da obrigatoriedade. Na ação penal privada não tem o princípio da obrigatoriedade. A obrigatoriedade sai fora e entra o princípio da oportunidade. Significa dizer o quê? Que cabe à vítima, cabe ao ofendido decidir se é oportuno ou não acusar o agressor, acusar o sujeito que praticou o crime contra ela. Por exemplo, pratiquei uma calúnia contra você. Você pensa, quer saber? Não vou mexer com isso. Ah, mas está todo mundo sabendo, até o promotor disse, problema dele. É você que vai verificar se é oportuno ou não. O Estado fala, estou transferindo para você o direito de acusar. Se você quiser acusar, acusa. Se não, você não é obrigado. Sobre a ação penal, indique a alternativa correta. Letra A. Constitui princípio da ação penal privada o princípio da obrigatoriedade. Falso. Porque se fosse verdade, você, vítima, estaria obrigado a acusar o sujeito que praticou um crime contra você. E você não está obrigado. Você acusa se você quiser. Quem está obrigado é o Ministério Público. Porque lá, na ação penal pública, vigora o princípio da obrigatoriedade. Na ação penal privada, vigora o princípio da oportunidade, que significa dizer, para fechar, que compete à vítima, cabe à vítima analisar se é oportuno ou não entrar com ação, entrar com uma acusação contra o sujeito que praticou o crime contra a vítima, ok? Princípio da disponibilidade. Princípio da disponibilidade significa dizer que
a vítima, mesmo depois de iniciado o processo, pode dele desistir. A vítima pode, mesmo iniciado o processo, desistir de continuar com esse processo. Vai dispor, abrir mão. Não quero mais saber disso. Por exemplo, pratiquei um crime de calúnia contra você. Você contratou advogado e está me processando. O processo está em andamento. Chega no meio do processo e fala, quer saber? Esse processo só está me dando dor de cabeça. Não quero mais mexer com isso. Eu vou desistir. Pode, porque você pode dispor e abrir. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lar Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital. A banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.